Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E se você chegou até aqui, eu creio que não foi por acaso. Então eu já te convido a ficar até o final desse vídeo, pois eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. E convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Vamos lá? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Irmãos, esse versículo aqui nós podemos ver, que o salmista estava enfrentando um cenário de dor, de angústia, de sofrimento. Pois ele pergunta, para Deus, até quando precisarei continuar passando por esse sofrimento? Até quando continuarei sentindo inquietações e tristeza no meu coração? E aqui nós podemos ver, que ele estava sentindo também um abandono da parte do Senhor, porque ele pergunta para Deus: até quando esconderás o teu rosto de mim? Quando nós estamos passando, por um momento difícil de dor e sofrimento, a primeira coisa que nós perguntamos para o Senhor: até quando? Principalmente conforme os dias forem passando e a gente não consegue ouvir uma resposta de Deus, a gente não consegue ouvir a voz dele, e aí vem aquele sentimento, sensação de abandono, de solidão, que nós estamos completamente sozinhos no meio de todo aquele sentimento, angustiante, aquele sentimento que tira a nossa paz, que tira a alegria dos nossos dias. E eu creio que era isso aqui que o salmista estava sentindo. Talvez nesse momento você esteja passando por isso, Talvez você esteja exatamente com esse sentimento. Um sentimento que Deus não escuta mais as suas orações, que o Senhor te abandonou, que Ele vai te deixar viver para sempre no meio de tanta dor e sofrimento. Talvez você já assinou até isso como sentença para a sua vida, Uma sentença de que todos os seus dias aqui agora serão de dor, de sofrimento e de angústia. Mas creia que quando nós estamos passando por períodos assim, é necessário para que o Senhor trabalhe em nossa vida. Eu sei que é muito fácil eu vim aqui num vídeo dizer sobre isso, mas eu digo isso porque eu já passei exatamente por esse sentimento que Deus não estava ouvindo, o meu clamor, que parece que dia após dia tudo à minha volta estava desmoronando e o Senhor não estava fazendo nada. Isso era a minha sensação, era o meu sentimento. Eu clamava, eu chorava, me colocava diante do Senhor, pedia pela misericórdia dele, mas as coisas continuavam a tomar um rumo completamente oposto daquilo que eu pedia para o Senhor fazer. E, irmãos, saiba que muitas vezes o Senhor vai deixar situações que nós não gostaríamos de viver acontecer em nossa vida. Nem sempre as suas orações serão respondidas de imediato, assim como a minha. Às vezes nós vamos precisar, sim, ir lá no fundo do poço. Mas é lá no fundo do poço que nós vamos descobrir o amor e a misericórdia de Deus. Parece contraditório, Como que nós descobriremos o amor e a misericórdia de Deus se o Senhor nos levou até o calabouço? Mas é justamente quando nós estamos lá no fundo do poço, no calabouço, que nós vivemos completamente na dependência do Senhor. É muito fácil nós vivermos felizes e alegres quando tudo vai bem em nossa vida. De certa forma, quando tudo vai bem em nossa vida, dá aquela sensação que nós temos o controle de toda a situação. Afinal, nós planejamos e as coisas acontecem, Nós agimos e tudo acontece de acordo com como nós planejamos, como nós gostaríamos que acontecessem. Mas é no momento que, quando a gente se vê isolado, sem forças para continuar, sem ter o controle de nada, que nós vemos a nossa pequenez, como nós somos tão pequenos diante do Senhor e como nós precisamos dele. É nesse momento que nós nos colocamos diante dele, clamando dia após dia pela sua misericórdia. Aqui, logo mais abaixo, o salmista, fala assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem
que me tem feito. Ou seja, ele começa o salmo, irmão, se lamentando diante de Deus, sofrendo, perguntando a Deus até quando ele precisará passar por esse sofrimento. Mas ele termina dizendo que confia no Senhor. E é justamente essa confiança em Deus que nos fortalece dia após dia, sem entender, sem enxergar, sem saber da onde vai vir a saída, da onde, de que lado e como o Senhor vai agir. Mas nós confiamos que Ele vai agir. É essa confiança que precisa te manter de pé nesse momento. Não se desespere com essa situação que pode estar roubando a tua paz. Independente de qual for a situação, não se desespere. Creia que você precisa de Deus, assim como eu. E sem o Senhor nós não somos nada. Sabe, nós estamos vendo agora nos últimos tempos, né, nos últimos dias, tanta tragédia acontecendo, né, tantos desastres naturais. E com isso a gente vê as coisas assim, coisas e pessoas indo embora em fração de segundos. Eu tenho me perguntado e refletido muito, né? Como que nós somos tão pequenos diante de Deus? Como que nós somos frágeis? Irmãos, nós estamos aqui em questão de segundo. Tudo se acaba. Tudo isso mostra que nós não somos nada. E que se nós não nos pegarmos ao Senhor dia após dia, a gente não consegue nem ao menos sobreviver a tantos sofrimentos que nós temos aqui nessa vida. Nós precisamos de Deus. Nós não somos nada, irmãos. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo que nós temos, bens materiais, tudo isso um dia vai passar. E se não for o Senhor, a graça dele sobre a nossa vida, o que será de nós? Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, um dia, mesmo quando tudo isso passar, estará com o Senhor na eternidade. É lá que nós viveremos a verdadeira felicidade, onde não terá sofrimento, não terá dor, só terá alegria e paz eterna. Então, irmãos, apesar de tantas coisas acontecendo e a gente não saber exatamente o motivo, né, de tantos desastres, né, naturais, tantas tragédias que nós estamos vendo, ainda assim, eu creio que é uma oportunidade que o Senhor está dando para o teu povo, para a humanidade, de se voltar para Ele. Para que nós possamos abrir os nossos olhos e ver que tudo isso aqui é passageiro. Independente do que você está passando na sua vida agora, sabe? Independente do seu sofrimento ou se a sua vida está maravilhosamente bem, tudo isso aqui um dia vai passar. As alegrias falsas desse mundo e assim como o sofrimento também desse mundo. Porque para nós que acreditamos no Senhor Jesus, nós estaremos com Ele, desfrutando de toda a alegria, de toda a felicidade plena. Então, se volte para o Senhor Jesus agora nesse momento. Se volte para Ele crendo que sem Ele nós não somos nada. E que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós precisaremos do Senhor, sabe? Nós precisaremos do Senhor para enfrentar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E Ele pode sim fazer um milagre na tua vida. Ele pode mudar qualquer situação na sua vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava passando por um momento muito delicado na minha vida. Mas eu não imaginava que os dias que estavam por vir, as coisas ficariam piores. E foi assim que aconteceu. Logo em seguida nós pegamos uma pandemia, né? Foi um ano de pandemia. E as coisas se apertaram muito lá em casa, muito mesmo. Eu e a minha família, no caso meu marido, né? E as crianças, passamos por momentos difíceis, irmãos. Mas eu lembro como se fosse hoje, que o Senhor se revelou para nós de forma tremenda. Nós orávamos e o milagre acontecia. Nós orávamos e o milagre acontecia. E por alguns meses foi assim que nós vivemos, na presença do Senhor, vendo literalmente o agir dele. Mas, depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. Nós orávamos e nada acontecia. Nós orávamos e nada acontecia. E chegou um dia que sim, aquilo que a gente mais temia que acontecesse, aconteceu. O Senhor permitiu que acontecesse aquilo que nós tínhamos medo de acontecer em nossa vida. E eu não consegui entender. Não consegui entender porque o Senhor estava em silêncio. Mas sabe,
Mesmo com tudo acontecendo e desmoronando debaixo dos nossos olhos, o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor continuou agindo em nossa vida. É como se Ele fechasse aquela porta que nós pedíamos para Ele abrir, mas Ele abria outra porta, ainda que não fosse aquela porta que a gente tanto queria que Ele abrisse, mas Ele ainda abriu aquela porta. Era uma porta provisória para nos sustentar naquele momento de dor. Ou seja, Ele fechou uma porta, mas Ele abriu outra. É isso que o Senhor faz. E hoje eu entendo que foi necessário eu passar por esse período. Além de nós termos nos fortalecido no Senhor, o Senhor estava testando a nossa fé, porque é muito fácil nós caminharmos com Deus quando tudo vai bem, como eu falei anteriormente, ou quando a gente ora e Ele simplesmente atende. Difícil mesmo é continuar caminhando com Cristo quando tudo vai mal, quando Ele está em silêncio. E aí é nesses momentos que nós vamos também ver a misericórdia e o amor de Deus. Porque sim, mesmo com tudo desabando, Ele não nos abandona. E caminhar com Deus é isso, irmãos. É ter a certeza que Deus pode estar calado, mas ainda assim Ele está cuidando de tudo. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso é que, independente do que você está passando na sua vida nesse momento, creia que o Senhor não te abandonou. Vai vir momentos sim que nós vamos ter pensamentos de abandono, assim como aconteceu com Davi, que se lamentou diante do Senhor. E não tem problema nenhum você fazer isso. Coloque sim seu coração diante de Deus, né? Chore diante dele, abra o teu coração, se quebrante. Mas não permita que esses sentimentos tomem conta completamente do seu coração, fazendo você achar que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. Então, faça como o salmista, que disse: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Ah, irmãos, que passagem, né, maravilhosa, que nos faz refletir no amor do Senhor, independente de qualquer situação. Eu espero que esse vídeo possa ter falado ao seu coração, ter abençoado a sua vida. E eu espero você no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.